Um filme que chegou com apenas uma indicação ao Oscar de 2025, mas em uma das categorias mais importantes, a de melhor roteiro. Setembro 5 se baseia em fatos e promete mergulhar na cobertura jornalística de um evento trágico. A questão é, será que ele conseguiu chegar aonde ele queria? A resposta é sim, mas talvez esse seja justamente o problema do filme. Vem comigo entender. Muito prazer, se você caiu de paraquedas aqui, meu nome é Ricardo, eu sou jornalista e eu gosto bastante de entrar nessas entrelinhas do que os filmes têm a nos dizer. E olha, pela introdução eu acho que você deve imaginar que eu gostei do filme, né? Mas na real eu não curti tanto assim. Então vem comigo entender o que eu achei de Setembro 5. Na faculdade me ensinaram que para fazer um jornalismo de qualidade de fato, você precisa contextualizar o que está sendo retratado. E a escolha de contar essa história aqui, que a gente vai ver dentro de uma redação jornalística, de uma cobertura de um evento esportístico, pareceu acertada logo de cara para mim. Mas o problema para mim é que ao longo do filme a gente vai ver que o discurso político que está nas entrelinhas desse filme é um verdadeiro problema. O problema é que ao longo do filme o discurso dele vai se tornando problemático quando a gente observa as entrelinhas. Durante os Jogos Olímpicos de Verão na Alemanha, a tranquilidade da Vila Olímpica é abruptamente interrompida quando um grupo terrorista chamado de Setembro Negro invade o local e torna 11 atletas israelenses reféns. O que deveria ser uma celebração esportiva se transforma no maior atentado terrorista da história dos eventos esportivos. A trama acompanha um grupo de jornalistas esportivos que, de forma totalmente inesperada, precisam abandonar a cobertura do esporte olímpico em si para relatar os desdobramentos dessa tragédia. Em meio à tensão e incertezas, eles enfrentam dilemas éticos e emocionais enquanto o mundo inteiro assiste seus programas. O filme tem um potencial gigantesco para debater a ética e o papel do jornalismo. Inclusive, o maior acerto do filme está nesse ponto específico para mim. E ainda poderia ficar melhor se eles explorassem ainda mais justamente todo esse dilema desses profissionais que nunca estiveram de frente para uma situação como essa. Nunca lidaram com uma mudança totalmente diferente de uma cobertura. Eles não tinham experiência nessa situação. Então o ponto para se trabalhar a ética e o papel do jornalismo estava perfeito ali para trabalhar essa temática. Só que é aí que o filme começa a mascarar suas intenções reais e acaba perdendo um pouco a direção para mim. A partir de certo ponto nessa nossa jornada com o filme, a narrativa se afasta do foco inicial que foi proposto. Isso para trazer um posicionamento político bem específico. E antes que alguém fale que eu tô exagerando e que eu sou contra posicionamentos políticos em filmes, cara, eu acho que isso é talvez o maior acerto de um filme quando ele bate no peito e fala, sim, eu vim para isso, eu sou dessa posição política e eu vou falar sobre isso. Eu acho que enriquece o filme ter esse posicionamento justamente porque nos dá o contexto do que está sendo produzido e de como está sendo produzido, sobre o que ele quer falar, sobre qual o tema em que ele quer colocar luz. O problema para mim tá no fato desse filme querer mascarar esse discurso. Parece que o filme tem medo de ser julgado pelo próprio debate político que ele traz, especialmente se a crítica vier de outro lado que não concorda especificamente com esse posicionamento político. E aí ele acaba trazendo o toque da neutralidade. E no caso de Setembro 5, a forma como isso é feito, pelo menos para mim, pareceu bem manipulativo. Como se estivesse guiando o telespectador para uma posição política e um pensamento pré-determinado. Isso sem tentar assumir essa intenção. Você entendeu? Todo filme é um reflexo de seu tempo. Não dá pra contar uma história sem levar em consideração o contexto atual, porque é a partir daí que provavelmente as pessoas que estão produzindo ou criando essas histórias foram pesquisar. Foi por conta do que estamos vivendo atualmente que essas pessoas tiveram interesse de falar sobre isso, ou mesmo sobre o que elas estão vivendo no momento. Um bom exemplo disso é Uma Vida, que foi estrelado pelo Anthony Hopkins. O filme fala sobre a perseguição aos judeus na Segunda Guerra Mundial, mas mais que isso, ele também é um discurso de como a receptividade do povo britânico naquela época permitia com que a gente pudesse salvar vidas, mesmo que não tivéssemos tanto apego assim por
essas vidas. Apego a eles, né? Eles que estavam salvando as vidas. E se a gente for olhar com bastante atenção, a gente consegue perceber que Uma Vida reflete as tensões da sociedade britânica com os imigrantes atualmente. É um filme produzido e feito na Inglaterra, no Reino Unido, por uma empresa britânica. E isso é interessante porque ele não finge neutralidade. Ele usa a própria história para conversar com o seu próprio povo, com a sua própria sociedade. Isso dialogando exatamente com o presente, mas pegando do passado e mostrando a eles como a história daquele povo foi de abraçar os imigrantes. Já em Setembro 5, eu acredito que o jornalismo é utilizado como escudo. Há uma falsa imparcialidade aqui. Na prática, essa falsa imparcialidade direciona para uma perspectiva um tanto quanto sionista em pleno 2025. O roteiro constrói diálogos cuidadosamente pensados para ressoar tanto naquele contexto quanto no contexto atual. E aí eu repito, se o filme utilizasse disso e fizesse isso de uma forma clara, mostrando as suas verdadeiras intenções, por mim, tudo bem, faria sentido. O problema é que ele sacrifica a melhor parte dele, que é o jornalismo, o bom ritmo que ele tinha com a cobertura do evento em si, para inserir diálogos que soam artificiais, que parecem uma pausa para uma fala de efeito sobre tal acontecimento que, como eu falei, ressoa tanto no passado quanto no presente. Aqui, vamos lá, justiça seja feita. Esse filme tem qualidades também. A edição, por mais que tenha essa pausa, eu acredito que ainda assim consegue contornar esses momentos. A maneira como o filme incorpora imagens reais da transmissão da ABC naqueles momentos daquela cobertura, transformando até um apresentador real em um personagem do filme, é impressionante e pra mim é um dos melhores pontos desse filme aqui. Meus parabéns ao editor, cujo o nome eu não consigo pronunciar, mas ele tá aparecendo aqui na tela. E caso esse vídeo chegue pra você, me perdoe, porque eu não consigo pronunciar seu nome. Outro ponto forte é o elenco desse filme aqui. De modo geral, todas as performances entregam algo muito bom aqui. Mas se fosse para destacar alguns nomes, eu destacaria esses 3 nomes que você está vendo na tela. John Magaro, Ben Chaplin e Leonid Benesky. Justiça seja feita, eles têm mais tempo de tela, mas também eles sabem aproveitar cada tempo que eles têm para acrescentar mais história ou para dar mais peso para os seus personagens. No final das contas, Setembro 5 é um filme tecnicamente bem feito. A direção é precisa e ele sabe muito bem o que quer dizer, mas a sensação que me passa é que ele tinha muita coisa para aproveitar da parte jornalística que ele acaba deixando de lado. O maior problema do filme tá nesse deixar de lado no que seria o ideal para ele. Ele tenta vender aquele discurso de nem Israel nem Palestina, somos jornalistas, quando soa muito parecido com o velho e bem conhecido aqui no Brasil, nem direita nem esquerda. O seu discurso político em si não seria um problema para mim. O problema para mim tá quando o filme não quer sustentar seu posicionamento político e acaba se escondendo tanto em um dos momentos mais terríveis para a história do esporte e em uma profissão que não ironicamente tem o dever de oferecer contexto à notícia. Esse foi o meu comentário sobre Setembro 5, um filme que se desgasta tanto tentando esconder o seu posicionamento político que acaba perdendo o foco no que poderia ser o melhor para aquele filme. Aqui embaixo você já sabe, tá o link para outra crítica que talvez te interesse, pro Pitacos da Leco, para as minhas redes sociais e também nos primeiros comentários fixados eu vou deixar a playlist para todos os filmes do Oscar que eu trouxe comentário aqui no canal, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo e tchau, tchau!